Palavra de Deus no livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler 5 versículos da porção do texto das Escrituras. Como esse período pela manhã é um período mais curto, né? Então a gente vai ler fazer esse estudo nesta manhã, essa mensagem nesta manhã, no livro de Ruth, no capítulo 1, do 1 até o 5. Vou pedir aos irmãos que ouçam a leitura, e caso haja alguém que esteja sem as Escrituras, possa compartilhar as Escrituras para a leitura. Só acompanhe, diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos pastoreie à luz do texto da Tua Palavra. E assim com misericórdia e graça o Senhor possa, Pai, nos usar nesta manhã, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero começar essa mensagem nesta manhã fazendo algumas perguntas para a gente entender o texto que acabamos de ler. Eu sei que o livro de Ruth é um livro conhecidíssimo, é um livro que nos chama a atenção, nos empolga. Uma certa vez, um certo pregador disse que se a gente achasse que Orgulho e Preconceito era uma das histórias mais belas de romance, ou de amor, você não conhece Ruth, né? Então já dá para entender que Ruth é bem conhecido, deve ser lido na perspectiva da providência de Deus, da soberania de Deus, mas é um livro muito interessante na narrativa do Antigo Testamento. Eu quero fazer algumas perguntas, porque a gente vai trabalhar sobre algumas questões problemáticas aqui que aconteceram com esta família da tribo de Judá, dos efrateus. Veja primeira pergunta a fazer, né? Por que às vezes a gente toma soluções dos problemas da nossa vida como se a gente fosse Deus? Segundo, por que um grupo decide fazer justiça com as próprias mãos e bater num bandido até a morte? Por que um casal que não consegue conceber planeja roubar uma criança? Por que um moço ou uma moça que não está encontrando alguém para casar acaba indo procurar fora da igreja do Senhor? Porque a igreja, muitas vezes, achando que o evangelho não está funcionando e que o evangelho não é suficiente, e vê os membros diminuindo, acaba buscando outras alternativas. Porque homens e mulheres ou casais, quando estão vendo que o casamento não está mais aquela coisa apimentada como era no passado, eles acabam buscando coisas que são extra ao casamento. Por que a gente acha que cabe a nós decidir, no lugar de Deus, o que fazer? Com essas perguntas em mente, queridos, eu quero convidá-los para a gente entender um pouquinho o contexto. Nós devemos lembrar que a história de Ruth, ela passa no contexto do período dos juízes. Nós podemos ver isso quando o autor vai narrando, ele escreve, ele diz no verso 1 do capítulo 1, no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe. Nós devemos lembrar, meus irmãos, qual era a situação dos dias de juízes. Se nós olharmos no capítulo 21, no verso 25, é só voltar uma página da sua Bíblia, nós vamos perceber que a gente já entende com esse versículo qual era a realidade daqueles dias. Olha o que diz o texto: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. O que é interessante olhar, e aí é contrastante,
que Juízes termina assim, mas Juízes começa diferente, né? A gente olhar o capítulo 1, nós podemos voltar lá para o capítulo 1 de Juízes, para a gente entender um pouquinho o contexto. O livro de Juízes começa, né, a gente começa a ver no livro de Juízes com um período de conquistas e um período de acordo, de pacto, né? Porque a gente vai olhando que diz o capítulo 2, a gente vai ver isso claramente, diz assim, ó, subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. E que é isso que fizeste? E é interessante observar, irmãos, porque esse contexto mostra claramente, ainda olhando mais adiante, que havia um pacto, havia um acordo, e o povo havia firmado esse acordo, porque quando mais adiante diz assim no verso 3, pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversário, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a uma herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. É interessante olhar que começa com isso, há uma repreensão, mas há um pacto, mas a gente deve lembrar que Juízes mostra que quando Josué morre e os anciãos deixam de liderar o povo começa cada um fazer o que achava melhor. E nós vamos ver isso na narrativa de Juízes, que sempre o Senhor Deus levanta um juiz para salvar o povo. Quando o povo é salvo, o povo volta para o Senhor, depois o povo peca contra o Senhor, depois o povo se arrepende, depois o Senhor Deus disciplina o povo, e o povo vai, se arrepende e volta. Há um ciclo vicioso nos dias de Juízes, ou seja, há uma rebeldia, há um juízo, há um arrependimento, há uma volta, há um começo, e o ciclo é sempre nesse contexto. Há um povo que é sempre rebelde, e por isso é necessário levantar vários juízes. Então a gente vê que esse contexto era o quê? Cada um, já estava vendo dias de Ruth, onde cada um decidiu o que era melhor para a sua vida. Cada um já julgava conforme lhe apraz o coração. Por isso que Juízes disse que cada um fazia o que era reto e não havia rei em Israel. Quando nós olhamos ainda, nós devemos lembrar que essa narrativa nos mostra também um outro contexto. Qual é o contexto que nós podemos ver? Que há um momento de crise, de fome. O que é interessante nos chamar a atenção nisso, olhando esse contexto, porque essa terra é a terra que o Senhor Deus havia prometido dar ao povo de Israel. É a terra que nós podemos ler lá em Números capítulo 12, 13 e 14, que os espias vão olhar e que os espias voltam, com exceção dos outros 10, mas Caleb e Josué afirmam claramente que é uma terra boa, que é a terra que mana leite e mel, é uma terra muito habitável, mas que é uma terra que o Senhor havia preparado. Então é uma terra que era para produzir, é a terra que Deus havia dado, mas só que ela veio fome. E é interessante observar que o tema da fome sempre é presente nas Escrituras. Se nós olharmos, pensando num contexto anterior, Abraão, quando foi chamado, quando atendeu ao chamado do Senhor Deus, que ele ia para a terra que o Senhor haveria de mostrar, disse que quando houve fome, ele mudou o seu caminho e foi para onde? Para a terra do Egito. E a gente sabe o que aconteceu quando ele chegou na terra do Egito. Quando ele chegou na terra do Egito, ele trouxe para a sua família problemas e crises e complicações, porque ele expôs a sua esposa, numa situação aflitiva, a qual o Senhor Deus teve que intervir e livrá-la, porque ele diz que
havia fome, ele teve medo de morrer, ele foi egoísta, e ele, em acordo, ele induziu, e ele fez acordo com a sua esposa, para que ela concordasse a dizer que era sua irmã, para que ele pudesse ser salvo. E nós podemos ver vários fatores no contexto da fome, do que acontece com o povo de Israel. A gente pode ver isso na caminhada quando sai do Egito, que vai para a terra prometida, quando o Senhor Deus com mão poderosa liberta o povo. Quando chega no contexto da fome, de crise, o que o povo diz? Era melhor que tivéssemos no Egito, era melhor que nós morrêssemos lá, porque lá era melhor. Então, quando vem esse contexto do tema da fome, a gente percebe que ele é presente, e a gente percebe que ele vai mostrar algumas coisas que há em nosso coração. Uma outra questão que nós podemos ver, olhando essa questão, é que nesse clima, nessa tensão, nós podemos perceber que o autor destaca, apesar do contexto dos dias de Juízes, apesar do contexto da fome, ele traz para nós uma cena particular de uma família, cuja família, de Elimeleque, ele tem uma esposa chamada Noemi, e tem os 2 filhos, Malom e Quilion. Eles, nesse contexto, eles tomam uma decisão. A decisão deles é o quê? Nós devemos ir embora, nós devemos sair do meio da crise, e devemos sair do contexto da fome. Não é assim que acontece com a gente, quando vem a crise, a gente senta com a família, em casos quando a gente senta com a família, a gente senta com a família e diz assim, olha, a coisa está apertada, está complicado, eu penso que o melhor é fazer isso, nós vamos fazer assim. Quando há o acordo, tudo bem, mas em algumas situações a gente se sente como se fosse o Senhor Deus, a gente chega e diz assim, não, o melhor é isso e pronto, sem consultar o Senhor Deus, sem consultar a família, e a gente toma a decisão, é isso que a gente faz. E o autor diz para nós que era dia de Juízes, houve fome, tinha uma família da tribo, a gente vê que é de Belém, é da tribo de Judá, é uma família do pacto, da aliança, que está ali e está passando dificuldades. E essa família tomou a decisão, esse é o contexto. A decisão é o quê? Nós vamos sair de Belém. Nós devemos lembrar que quando se fala aqui de Belém de Judá, há uma cena que é interessante, tradução do nome, cria uma situação, assim, contrastante, vamos usar essa expressão, porque seria a cidade do pão, e agora não tem pão, não tem alimento. Então eles tomam a decisão, nós vamos sair. Até tomar a decisão e sair, lutar por viver, eu diria que não é nenhum problema. A questão é para onde vamos e com que intenção nós vamos. Porque diz o texto, olhando ainda o contexto do verso 1, diz o texto que eles resolveram sair de lá, de Belém de Judá, e foram para onde? Para Moabe. E nós sabemos, queridos, que os moabitas não eram pessoas boas, não eram pessoas do pacto, eram pessoas cruéis. E essa região, mais ou menos, onde eles estão, para Moabe, fazia uma região mais ou menos de até 60 quilômetros de distância, e esse povo decide para lá, e ele vai levar, o texto deixa bem claro, é um grupo restrito, ele vai levar a esposa, e vai levar seus 2 filhos. Porque eles queriam fugir da fome. Com essa questão em mente, com tudo isso que a gente já falando, que nós podemos ver, a gente pode ver que a história dessa família, ela parece muito com a história de todos nós. Ela parece muito com o dia a dia da nossa família, quando temos que tomar decisões, quando passamos por crise, para onde ir, se ficamos ou não, o que fazer. Então essa narrativa traz isso para nós. E hoje, nesta manhã, junto com os irmãos, eu penso que se nós pudéssemos fazer um resumo do que vamos aprender aqui, eu diria que o resumo é o seguinte, que nas dificuldades da vida, devemos ser fiéis ao Deus que nos manda fazer. Na dificuldade da vida, devemos ser fiéis ao Deus que nos manda fazer. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, vamos ver algumas questões aqui para a gente entender sobre essa questão dessas escolhas, dessas decisões e da obediência. Em primeiro lugar, quando a gente olha para essa narrativa, nós podemos ver que momentos difíceis vão exigir de nós, da nossa casa, da nossa família, uma fé no Senhor. Porque, queridos, veja só, o autor, quando nos indica o período que é da história dos juízes, que era um lugar
do tempo dos juízes, era um período de onde a liderança de Josué já não estava, era um período onde cada um fazia uma coisa. O autor está nos dizendo que cada um faz como quer, e quando cada um faz como quer, anula a perspectiva, ou anula aquilo que é inerente a nós, de fazer o que o Senhor nos manda fazer, que é exercitar a fé no Senhor. Isso claramente é dito quando o autor diz para nós, quando olhamos no capítulo 21 e 25, no capítulo 21 de Juízes, no verso 25, naqueles dias cada um fazia o que era reto. Ou seja, o autor já nos sinaliza que a questão de confiar na soberania de Deus, na providência de Deus, já não era uma coisa tão inerente. Por isso que de tempos em tempos será levantado juízes para trazer o povo de volta a confiar na soberania de Deus. E com isso em mente, a gente pode perceber que essa realidade mostra para nós também essa dificuldade que aquela geração tinha de fazer, no tempo, nas dificuldades, o que Deus manda fazer, Deus manda fazer, que é obedecer. E aí nós podemos ver que nos momentos difíceis, nós somos exigidos a viver pela fé. Não só no momento difícil, em todo o tempo, mas quando a coisa está muito bem, quando todo mundo tem emprego no lar, quando a mesa está repleta, quando não há contas atrasadas, no sentido de que eu falo assim de uma coisa que é aflitiva, porque nós sempre temos conta a pagar, temos água e luz a pagar e outras coisas, mas a gente está tudo tranquilo. Mas quando chega o dia mal, usando a expressão assim, que de repente alguém perde o emprego, de repente a dificuldade vem, o que nós vamos fazer? A gente vai exercitar a fé, chamar a família, orar e confiar no Senhor? Ou a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a traçar projetos e metas e sem observar o que Deus tem para nós. Então nós podemos ver que essa família toma uma decisão. A gente pode observar aqui uma outra realidade, olhando um pouquinho mais adiante, é que o texto vai nos dizer que quando eles saiu ali, quando ele decidiu sair, ele saiu para habitar. É interessante observar que essa palavra habitar, ela traz a ideia de uma visão de uma imigração permanente. Na língua original ela traz a ideia de que, apesar de que parece ele vai ali habitar, ele traz a ideia de uma visão permanente, ou seja, Elimeleque, o chefe da casa, ele não estava só querendo abandonar o povo do Senhor, mas na verdade ele estava agora querendo ir e ficar naquela nação. E é interessante observar, queridos, que às vezes a gente pensa assim, a gente vai sair para um lugar, quando a gente pensa em mudar de um bairro para o outro, de um estado para o outro, a gente tem que considerar primeiro onde eu vou morar. Tem uma igreja perto, onde a minha família possa se congregar? Então Moabe vai levar como chefe do lar, na sua decisão de habitar, a questão não é mudar em si, queridos, mas é para onde ele vai habitar. E ele vai habitar numa região inóspita, e ali, mesmo que ele diga, a gente vai olhando assim, ele vai habitar naquela terra, ainda que pareça a expressão que habitar seria uma questão de morar temporariamente, essa palavra mostra que não foi isso que aconteceu. Ele ficou lá por 10 anos. Ele decide ir para Moabe, ele decide ficar lá, ele decide peregrinar para lá, e talvez a gente possa dizer assim, mas pastor, ele está decidindo cuidar da família. Não é assim o princípio? Não, eu estou tomando a decisão que eu estou pensando no melhor. Mas queridos, pensar no melhor da família, pensar no melhor do lar, deve levar-nos a considerar algumas coisas. Talvez os irmãos dizem, pastor, pega leve com Elimeleque, porque Elimeleque está tomando a decisão, ele tem que salvar a sua família. Sim, queridos, é necessário, é importante. Mas vamos ver os aspectos das decisões que a gente toma em nome da família. Eu não sei se você já disse isso. Ontem eu estava conversando com uma família, na verdade com 2 famílias, e nós estávamos conversando sobre decisões que as famílias tomam, e imagine, irmãos, eu ouvi de uma família, que não veio adorar o Senhor Deus no dia do Senhor, e a gente ligou para essa família, e eu falei assim para essa família, olha, por que vocês não vieram para o culto? Está alguém doente? Aconteceu alguma coisa? Não, nós estávamos em crise, e nós decidimos que o melhor não era ir para o culto, era para a gente se pastorear aqui. Parece bom, é sensato, não parece? Às vezes a gente faz isso, parece ser bom, mas não é, queridos. Abrir mão de estar no culto, abrir mão de estar na comunhão dos santos, não é sensatez.
Ainda que pareça ser justo, eu vou cuidar da minha família. Mas quantos de nós não dizem assim, olha, eu quero deixar o ministério, eu quero deixar o trabalho do Senhor, porque eu quero cuidar da minha família. Como se o ministério que o ministério fosse um empecilho para os problemas que há na sua família. Como se o culto fosse um problema para a sua família mais, porque ela já vive em crise e para o culto vai trazer um outro problema. E levar a família para mais longe da comunhão dos santos, é como se fosse resolver o problema e não resolve. Porque a questão, meus irmãos, olha para onde Elimeleque vai. Elimeleque vai para a região de Moabe. Uma região, hoje o pecado emana naquela nação. Hoje o coração daquele povo não tem o Senhor. Outra coisa que nós podemos observar, queridos, ainda olhando, o perigo de ir para Moabe, é que não é só questão de ser outro país, ou só questão de ser um outro povo, mas é um povo que não adora a Deus. É levar os filhos para um ambiente que não tem aliança pactual com o Senhor Deus. Então Elimeleque, no meio da crise da fome, quando é para exercitar a sua fé, ele caminha na contramão. Ele poderia ficar em Judá, ele poderia ficar em Belém, porque quando o texto, mais adiante, o texto diz que ele foi e ele levou suas posses, ainda não tinha acabado tudo. Outros povos, outros das tribos ficaram, mas ele decidiu ir. Ele não foi pedir ajuda, a gente não vê aqui, mas a gente pode pensar que talvez ele não foi pedir ajuda como a gente não faz. Quando a gente está em crise, a gente não pede ajuda, e quando alguém pergunta se a gente está bem, a gente fica irritado. Quando perguntamos por que você não veio ao culto hoje, a pessoa responde, você só quer saber porque eu vim ao culto, mas você não quer saber como eu estou. Mas é uma oportunidade de você responder, eu não vim por isso, por isso, por isso. A gente não procura ajuda, a gente não vê isso, mas vê ele pensando rapidamente, nós vamos para Moabe. Ou seja, quando as coisas apertaram, ele não pensou duas vezes, vamos correr para Moabe. Quando as coisas apertam, a gente não pensa duas vezes, a gente toma a decisão que a gente acha que é melhor. E nesse contexto, queridos, o que Deus pede de nós, é que no momento de dificuldade, a gente exercite a fé. Nós podemos ainda, queridos, pensar que não é só essa questão dessas decisões que a gente está vendo aqui. Nós podemos perceber ainda que ele vai para Moabe, né? A gente vê o contexto da fome, que é uma situação difícil, mas a decisão dele é essa. Ele vai para lá. Lá tem os adoradores de Camos, lá é um povo idólatra, um povo que é pecaminoso no sentido da sua maneira como trata as pessoas. E a gente vê que ele toma essa decisão. Ele não considera o que Deus quer. Ele não considera que aquela terra é do Senhor. Ele não considera que ele está no lugar que Deus deu. As dificuldades vêm. E nós sabemos, queridos, que fome ou dificuldades quando vêm, também é cuidado de Deus. Se nós olharmos Deuteronômio capítulo 8, verso 2, diz, eu te coloquei no deserto, para te humilhar e para te provar, e para saber o que está no teu coração. Se guardaria ou não os meus estatutos ou a minha lei. Então, no momento das dificuldades, o que Deus exige de nós é que a gente exercite a fé. Então, nós podemos perguntar, qual é a lição então? A lição é o quê? Que situações difíceis virão. Situações difíceis virão para testar a minha e a sua fé. E como foi com esta família, Deus vai chamar para andar não por vista, mas por fé. E haverá dias, queridos, que nós vamos olhar o saldo da conta, vamos olhar a despensa e vamos perceber que as coisas estão difíceis. E é nesse contexto que a gente precisa andar por fé, para não reagir de qualquer jeito, porque Deus cuida de nós. Segundo princípio que nós podemos aprender, que se a nossa reação no tempo de dificuldade não é com fé, ela é pecaminosa. E se ela é pecaminosa, ela faz tudo piorar. Vejamos, queridos, o verso 2.
Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A gente pode ver, queridos, que a comida acabou, não havia comida, havia deserto, havia fome, havia escassez, não havia mais aquele ambiente, e eles vão para onde? Para outra terra. Quando ele vai para lá, é uma coisa que a gente deve observar, é que quando eles levam a família para lá, a sua esposa e os filhos, eles ficam lá 10 anos. E aí é interessante que as decisões, olha o que aconteceu, a reação pecaminosa fez a coisa piorar. E por que piorou? Porque quando ele chegou lá, a gente vê que logo depois a narrativa nos diz o que? No verso 3, morreu Elimeleque, o marido de Noemi. Ou seja, morreu o provedor, morreu o cabeça. O que tomou a decisão de que era o melhor para a família, ele morre numa terra distante. Talvez nós poderíamos dizer assim, né? Poderíamos pensar assim, então o filho levanta, um dos filhos dele diz assim, mamãe, é o seguinte, o papai trouxe a gente para cá, a gente veio ficar um tempo, a coisa não melhorou, ele morreu, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar para ajudar? Mas olha o que o texto nos diz, olha no verso 4. O que aconteceu com os filhos? Eles não disseram vamos voltar para ajudar, eles continuaram lá, olha o que diz o verso 4. Os quais, né, ficou ali seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres o quê? Moabitas. Irmãos, eu quero chamar a atenção, porque eu estou falando que reação pecaminosa faz piorar, porque qual foi a intenção? A intenção era boa, vamos fugir da fome. Mas não foi estabelecido critérios, nem parâmetros, à luz das Escrituras, com sensatez, né, com discernimento dessa decisão. Eles foram para lá, talvez no início a coisa tenha melhorado, mas a coisa depois piora, porque o sacerdote, o cabeça do lar, o homem da família, o provedor, ele morre. Os filhos não tomam a decisão de voltar, pelo contrário, pelo afastamento do Senhor Deus, por morar numa terra distante, os filhos fazem o quê? Os filhos fazem o quê? Tomam a seguinte decisão, casar com mulheres que não são da família do pacto e nem da aliança. Por isso, queridos, que nós devemos ter cuidado como vamos tomar nossa decisão, para onde vamos, o que queremos e como vamos fazer, porque nós podemos estar comunicando para nossos filhos uma situação perigosa, nós podemos estar comunicando para os nossos filhos que o Senhor Deus não é importante, que obedecê-lo não é interessante, mas o que é importante é fazer o que está em nosso coração, porque os filhos não disseram, vamos voltar mamãe, eles casaram com moabitas. Há uma quebra aqui do pacto. Os filhos de Israel não eram para casar com os filhos das mulheres moabitas. Não era, a gente olha isso ilustrando para a gente vê isso quando Sansão chega para o seu pai e diz que quer uma mulher filisteia. Qual é a pergunta que seu pai diz? Filho, não há mulher em Israel? Porque está comunicando claramente, não é do agrado de Deus que os nossos filhos se relacionem com pessoas que não professam a fé no Deus da aliança. Por isso que eu perguntei isso, por que um jovem, ou por que uma jovem, quando demora muito tempo para arrumar um namorado ou uma namorada, ele tenta pseudamente, irmãos, me entendam, fazer um namoro evangelístico, que não é evangelístico coisa nenhuma. Eu vou namorar para ver se vem. Não vem. E se por acaso ele diz, não pastor, mas eu conheço alguém que a história mudou, queridos, é fruto da graça e da misericórdia de Deus, mas não quer dizer que Deus vai aprovar isso. Não vai. A decisão errada, que não foi fundamentada pela fé e na confiança daquele homem, do Senhor Deus, em que precisamos ir, precisamos salvar, precisamos fazer alguma coisa, faz com que agora os seus filhos tomem a mesma decisão do seu pai, vamos ficar em Moabe, vamos continuar aqui, e o pior, queridos, casar com as mulheres de lá, e que é mais perigoso, é um lugar onde não se adora
o Senhor, o nosso Deus. A coisa vai piorando, porque se nós olharmos, não é o perigo só de casar. O marido morreu, os filhos casam, e qual é a outra? A gente olhando mais adiante, diz o verso 5, morreram também ambos. A coisa vai piorando. Porque, queridos, no tempo de dificuldade, o que o Senhor quer de nós é que a gente exercite a fé. Porque Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que cuida de nós. Ele sempre cuidou, Ele cuida hoje e Ele continuará cuidando. Qual é a lição que podemos aprender então? Olhando agora, se reação pecaminosa faz tudo piorar, então a lição que nós podemos aprender é que pecado nunca ajuda. Pecado só atrapalha. Tomar decisão sem considerar a vontade do Senhor Deus só atrapalha a nossa vida. Terceiro lugar, se no tempo difícil exigir de nós fé, se a gente não reagir assim, vai trazer sobre nós a reação pecaminosa, vai fazer as coisas piorar. O que nós devemos lembrar é que o nosso pecado pode levar a uma terrível amargor. O que isso quer dizer? Há uma dor no coração. Porque quando olhamos a história dessa narrativa da família, nós podemos ver. O texto nos diz, percebam que a coisa vai piorando. O marido morreu, os filhos casaram com moabitas, depois os filhos morreram. Aí agora essa mulher está o quê? Sozinha. Sozinhas. Agora não precisam voltar, o amargor aumenta. Não vai melhorar. Nós temos que ter cuidado, queridos. Né? A gente tem que lembrar, o melhor não é buscar o melhor para mim, mas buscar viver o amor sacrificial do Senhor. O pecado cobra caro. Decisões precipitadas cobram caro de nós. Cuidado com caminhos temporários, né, de pecados. Caminhos que era para ser temporário, mas acabam virando permanente. Talvez você diga assim, pastor, eu queria sair do ministério esse ano, porque eu estou numa situação difícil, eu queria me preparar melhor para concurso, porque eu preciso passar. Irmãos, e pode ser que essa decisão pareça até ser boa, mas olha o que vai acontecer com você. Quando pensar que não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Não tem mais alegria de guardar ao dia do Senhor. E pais, olha só, às vezes talvez um pai diga assim, família, vai para a igreja hoje que o papai precisa trabalhar, que o papai precisa ganhar um dinheirinho hoje. Ou então o papai vai ter uma prova do concurso, está estudando, vão só vocês e eu fico. Sabe o que a gente está comunicando para os nossos filhos? Que a gente não confia no Senhor. Isso vai trazer um amargor futuro. Quantos pais crentes não param na porta da igreja e deixam seus filhos e a sua esposa porque precisam fazer uma coisa que é importante? Me diga, irmãos, existe alguma coisa mais importante do que guardar o dia do Senhor? No dia do Senhor nós lembramos quem o Senhor é. No dia do Senhor nós lembramos o que Ele fez por nós. No dia do Senhor temos a comunhão dos santos. No dia do Senhor somos pastoreados. Cuidado com caminhos temporários. Caminhos sem planos, sem propósito. Veja, o pai morreu, os filhos poderiam ter dito, mamãe, vamos voltar para ajudar, vamos voltar para o culto, vamos voltar para o Senhor nosso Deus, vamos encontrar as outras tribos, vamos nos alegrar, vamos recuperar, mas não, eles resolvem ficar, eles resolvem se casar, depois eles têm o mesmo destino do pai, e sabe por quê? Porque Elimeleque ensinou assim, porque Elimeleque deixou o culto, Elimeleque deixou o lugar que Deus havia dado. Elimeleque foi sem ponderar isso. Elimeleque dizendo que queria salvar a família, ele levou a família a uma ruína. É lógico que olhando o texto de Ruth, olhando todo o capítulo, a gente não vai estudar todos os 4 capítulos hoje, a gente sabe que a graça de Deus abundou. Noemi foi resgatada,
Boaz resgatou Ruth, é o resgatador. Mas, queridos, é necessário passar por isto? É necessário sentir esse amargor? Nós podemos dizer, acabou tudo. Eles tinham alguma coisa para ir para lá. Agora voltaram com quem? Só Noemi, e 2 noras, e uma no caminho fica. E a gente vê o amargor de Noemi. Noemi repreende as duas, diz, olha, por que vocês estão comigo? Vão esperar eu me casar de novo? Ter filhos, que eles cresçam para que vocês casem? Vão embora, eu não tenho nada. Olha o amargor que a gente traz para a nossa família, quando a gente não toma, no meio da dificuldade, decisões baseadas e fundamentadas na fé do Senhor. Veja, irmãos, acabou tudo. Eles foram para lá, eles ficaram sem nada. Noemi sofre as consequências. A gente vê que parecia que tudo ia dar certo, mas não deu certo. É lógico que Deus agiu e interviu, mas nós temos que ter cuidado, que reação pecaminosa não só faz piorar, mas a reação pecaminosa, ela também pode levar a um terrível amargor. Chegar um tempo que nem os filhos querem mais ir à igreja adorar o Senhor Deus. Qual é a lição então? Cuidado. Lembra o que a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. Cuidado com a justificativa que parece ser boa. Não, é só por um momento. Não, vai dar tudo certo, tenha paciência. A gente vai fazer, vai passar. Queridos, não vai passar. Se não for sob a direção do Senhor, vai piorar. Talvez eu queria então concluir fazendo uma aplicação aqui. E é simples. O que nós temos que dizer, como falamos no início, quando a situação for difícil, lembre-se, não existe situação aflitiva que seja determinante. O Senhor é por nós. Olhando o livro de Ruth todinho, a gente vê o que Deus fez pelaquela família. Se nós olharmos a nossa história com prudência, com cuidado e com temor, a gente vai perceber o que Deus fez por nós. Então, no momento da crise, exercite a fé. Confie mais no Senhor e peça a orientação do Senhor, para que com sua graça e misericórdia, Ele nos pastoreie segundo Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos por teu amor, por tua graça e tua misericórdia. Eu sei, ó Deus, que nos tempos de dificuldade, nós, por causa da nossa ansiedade, pecaminosidade, nós tomamos decisões precipitadas e imaturas, esquecendo quem o Senhor é. Por isso, ó Deus, eu peço pelo nome do Senhor Jesus que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos auxilie, para que possamos sempre lembrar da graça e do amor do Senhor e do seu cuidado providente em nossas vidas. Peço a Deus que a começar de mim, do meu lar e da igreja do Senhor aqui presente, que o Senhor nos pastoreie, que o Senhor nos console, em nome de Jesus. Amém.